Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha sobre todos que participam dessa transmissão. E Ele, e somente Ele, tem condições de convencer-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, para que então nós, uma vez convencidos dos nossos pecados, tomemos a decisão certa de apelar para o único que pode nos salvar, que é Jesus. Só Jesus pode salvar a gente, mais ninguém. É o trabalho, foi a missão dele. O nome dele já diz isso. Ele veio para salvar. Jesus significa Salvador. Então, o Espírito Santo ele veio para nos convencer dos nossos pecados. E Jesus veio para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, os nossos pecados, nos perdoar, nos lavar, nos purificar. Então, eu queria que você soubesse que não é o nosso intuito sensibilizar ninguém com respeito ao que o nosso Senhor passou lá na cruz. Nós não queremos, e obviamente, Deus não quer que você sinta pena de Jesus pelo que ele sofreu, porque isso já aconteceu. Ele não está sofrendo pelo que ele passou, não. Agora, o nosso Senhor sofre por ver tanta gente rejeitando, tantas pessoas teimosas, tantas pessoas cruéis, mas que o pior pecado, o maior pecado, o pecado capital, sabe qual é? Não é prostituição, não é roubo, não é pedofilia. São pecados cruéis, difíceis de aceitar. Mas o pior pecado, o mais venal, o mais cruel, é descrer naquilo que Jesus fez por nós. Sabe lá que é sair da glória, descer do trono da glória, da majestade. Ele, Deus, vir a esse mundo como homem, sujeito a todas as dores, sofrimentos, sujeito a todas as situações terríveis que todos nós passamos por esse mundo afora. E ainda assim permanecer impecável, perfeito. Ele tinha que ser perfeito para poder ser sacrificado por nós, que é um tipo dos sacrifícios que faziam lá no Velho Testamento. Quando o pecador se convencia do seu pecado, fazia aquilo que era errado pela lei, então ele pegava um cordeiro, tipo de Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Deus, que o entregou para que pudesse expurgar os nossos pecados. Então, os sacerdotes, lá no Velho Testamento, matavam os animais puros, perfeitos. Só podia ser perfeito, oferta perfeita, que simbolizava Jesus. E a oferta que nós temos que apresentar a Deus é a nossa vida perfeita, a nossa vida impecável. É a maior oferta. Mas, como dizia, o maior pecado, o pecado capital,
é descrer em Jesus. E ele sofre hoje, porque passou, e mesmo assim as pessoas fazem pouco caso dele. No texto sagrado de Isaías, o profeta diz, Deus diz pela boca do profeta, que os seus inimigos, os inimigos do povo dele, blasfemam contra ele, contra Deus, excessivamente, incessantemente, o dia todo, blasfemam. Pois é, minha amiga, meu amigo, Deus sofre, continua sofrendo. Sofrimentos, nossos sofrimentos, mas o que ele não pode fazer é obrigar-nos a aceitá-lo. Ele não pode fazer isso, porque isso contraria a sua própria vontade. Mas ele nos dá razões de sobra para a gente, de forma inteligente, racional, dizer sim, eu reconheço o meu pecado, humilde, apresentando humildade, né? Eu reconheço. Olha só, Jesus, nós falamos ontem que ele foi obrigado, né? Porque impuseram uma esponja cheia de vinagre. Diz o texto que lá junto à cruz, às cruzes, perto das cruzes estava, pois, um vaso cheio de vinagre. E o vinagre era a única coisa que poderia desinfectar os órgãos genitais das nossas, seja da urina, seja das fezes. E aquela esponja estava lá embebida no vinagre. E pegaram aquela esponja embebida de vinagre, meu pai, não posso nem imaginar. Colocaram num cabo e chegaram até a boca de Jesus. Chegaram à boca de Jesus. E quando Jesus tomou, obviamente, ele provou aquela coisa. Foi o tiro de misericórdia do seu sofrimento. Então ele disse, está consumado. Agora acabou, não tenho mais o que sofrer por toda essa gente, por todos os povos. Cheguei no limite do sofrimento e da dor. Mas vale a pena lembrar que antes, quando levaram Jesus, ele carregando a cruz, ajudado por Cirineu, até lá o Calvário, quando chegaram lá, eles deram a Jesus, antes de crucificá-lo, eles deram a Jesus vinho com mirra. Em Marcos diz, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Mas ele não tomou. Ele não tomou. O que significa esse vinho com mirra? Eles queriam lhe dar o vinho com mirra, porque minimizaria, atenuaria as suas dores. Quando os pregos, os cravos de ferro
viriam vazar suas mãos e os seus pés. Então, para minimizar essa dor, era algo, o vinho com mirra era algo que anestesiava, de certa forma, a pessoa. Anestesiava, de certa forma. Mas Jesus não tomou. Ali ele não tomou. Quer dizer, foi oferecido a Jesus um bem, só que aquele bem era para neutralizar o sofrimento dele daqui a pouco, ou poucos momentos depois. E Jesus disse não. Quer dizer, ele rejeitou uma facilidade para assumir de fato todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, toda a nossa podridão. Ele não quis anestesiar-se, ser anestesiado. É muito forte isso. Que é o que muitas pessoas fazem, todos nós fazemos, todos nós queremos anestesiar as nossas dores, não é verdade? Essa é a realidade. Eu sou um covardão. Eu vou dizer para você uma coisa. Falou em dor, não é comigo. Eu acho que ninguém também gosta. Mas eu sou um covardão para as dores. Qualquer dor. Dor eu sou. Jesus suportou todas as dores. Todas. 100%. E não aceitou a facilidade de minorar aquelas dores. Não. Quando nós sentimos dores, imediatamente nós oramos, nós pedimos a Deus, mas a resposta não vem na hora, porque a gente também não confia, não espera, não aguarda, a gente não tem aquela fé de aguardar, esperar a dor passar, não. A gente, se tem um comprimido, se tem alguma coisa que alivia a dor, a gente apela imediatamente. Isso é natural do ser humano, isso é comum, isso é normal. Mas Jesus não estava ali para sofrer, pura e simplesmente por sofrer. Ele estava ali para carregar, para transportar no seu corpo toda a desgraçada maldição que estava sobre a humanidade. Toda a maldição. Então não poderia ele ter um mínimo de alívio. E ele rejeitou a facilidade de poder sofrer menos um pouquinho. Não. Ou é ou não é. Então, o vinho com a mirra aliviaria as dores dele antes de ser crucificado. Mas Jesus assumiu. Não quero. Mas lá, quando já estava pregado na cruz, sofrendo as dores que a gente não tem ideia, ele, quando teve sede, ele pediu, eu tenho sede. E aí o diabo usou um dos romanos que pegou o incenso, ou melhor, o vinagre. Aquele vinagre que já tinha sido, com certeza, usado no bumbum dos soldados. Aquele vinagre que estava podre de cocô, e levou à boca de nosso Senhor Jesus. E ele, desesperado de sede, provou. Não creio que ele tenha bebido, mas chegou
a sua boca. Seus lábios sentiram, suas papilas sentiram o sabor do que é o cocô. O diabo fez isso para afrontar Deus, porque Deus, há 400 anos atrás, tinha dito pela boca do profeta Malaquias, ele tinha dito: lançarei estrume de animais, claro, nos vossos rostos. Então o diabo, quando Jesus estava pagando pelos nossos pecados, ele aproveitou a dica de que ele estava com sede, que ele queria água, ele deu um ensopo cheio de vinagre misturado com fezes ali, para humilhar Jesus. Os romanos odiavam os judeus. Jesus, então, nem se fala, porque ele era tido como rei dos judeus. Então, humilharam Jesus, chicotearam, blasfemaram, cuspiram no rosto dele, bateram no rosto dele. Isso foi só no início do sofrimento dele. Mas o ápice do sofrimento de Jesus, eu penso que foi esse ensopo que estava cheio de vinagre que tinha vindo da latrina. Sabe aquela água da latrina que nós temos hoje? Só que não tinha descarga. Eles faziam as coisas e depois lavavam com vinagre o bumbum e, obviamente, aquele vasilhame cheio de vinagre. O vinagre estava... Só Deus sabe. E ele suportou por causa dos nossos pecados. E às vezes a pessoa deixa Jesus por causa de um amor não correspondido. Deixa Jesus por causa de uma dor de cabeça. Deixa Jesus por causa de não querer ser envergonhado por causa de Jesus, humilhado por causa de Jesus. Jesus foi humilhado na cruz. Ele foi envergonhado na cruz pelos seus agressores. Ele passou tudo por nossa causa. Por isso, minha amiga e meu caro amigo, que o reino dos céus, disse Jesus, desde os dias de João Batista, é tomado por violência. É violência em cima de violência. Nós temos que violentar nossas vontades, nossos desejos, nossas cobiças, nossas vaidades, nossas vidas fúteis e vãs, para que possamos entrar no reino de Deus. É o preço. Ele pagou o preço dele. E cada um de nós tem que pagar o preço. Só para aceitar, não é? A gente não tem que ser morto na cruz do Calvário. A gente não tem que fazer isso que ele fez. Porque ele já fez por nós. A gente só tem que suportar isso. Suportar todas as afrontas que esse mundo se nos impõe para nos manter fiéis, leais ao nosso Senhor, a nossa crença nele. A crença, o maior pecado, que é pecado capital, é a descrença no Senhor Jesus. É isso aí. E você que está me assistindo nesse momento, que tem
vivenciado um conflito íntimo. O Espírito Santo tem chamado você para fazer a obra, mas você tem resistido por causa dos seus sonhos pessoais. Você quer viver a vida aqui na terra, você quer curtir a vida aqui na terra, mas Ele está chamando você. Ele está chamando você. E você está dizendo não, 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 não. Você dá desculpas esfarrapadas. Eu me casei, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho que cuidar da minha família. E você pensa que essas desculpas vão ser consideradas. Não vão não, minha amiga, meu amigo. Se Ele está chamando você, diga logo sim, vire as costas para tudo e todos e faça o que Ele mandou, porque essa é a escolha que Ele fez. Quando Ele nos chama para a obra, é porque Ele nos escolheu para isso. Quando Ele chamou Levi, que é Mateus, ele estava no emprego magnífico, coletor de impostos. Era odiado pelos judeus, mas ele tinha benesses, ele tinha uma vida rica, abastada, cômoda, confortável. Ele saiu da coletoria e seguiu Jesus. E Jesus o honrou, porque até hoje, quando se prega o Evangelho, o primeiro deles é o Evangelho de Mateus. Quer dizer, até hoje, este homem é honrado por Deus. Imagine na eternidade. Então, amiga e amigo, não fique a chorar por Jesus. Chore por si mesmo. É como ele mesmo disse, quando falou para Maria e as outras Marias. Não chore por mim, mas chore por vocês mesmo, pelos vossos filhos. Porque Jesus completou a carreira quando ele disse, está consumado. Está consumado. Agora, quem que vai obedecer? Aquele que crê, obedece. Aquele que não crê, não obedece. Aquele que crê, deixa tudo e segue Jesus. Aquele que não crê quer carregar os seus entes queridos nos braços. Mas não se esqueça, minha amiga, meu amigo, vou falar uma coisa para você, que eu ouvi desde jovem. Deus não tem sobrinho, Deus não tem parentes, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Ou se é filho, ou não é filho de Deus, mais nada. Jesus disse, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua mulher, seu marido, seja lá o noivo, noiva, e quem quer que seja, mais do que a mim, não é digno de mim. E não, realmente, ele tem razão para falar isso. Porque o que ele passou por aqueles que nele creem. Graças a Deus. Por isso que quem crê nele é abençoado. Quem não crê é a maldição. Já é amaldiçoado. Amaldiçoa a si próprio, porque não crê. Os que creem nele são abençoados, são bem-aventurados. Os que não creem são amaldiçoados. Então, antes de você partir dessa terra, pense nisso, raciocine, porque o seu corpo vai ficar por aí, seus olhos lindos vão ficar por aí, os bichos vão comer, toda a sua beleza
toda a sua riqueza, toda a sua glória neste mundo vai ficar por aí. Mas a sua alma, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? É você quem decide. Ele bebeu o vinagre sujo de fezes humanas. Ele bebeu. Não bebeu, deve ter cuspido. Eu creio que ele cuspiu na hora. É terrível, só em pensar. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Pensa nisso. De repente, por coisas insignificantes, você deixou a igreja, ficou um desigrejado, porque o pastor falou algo que você não gostou, mas você sabia que era verdade. Ou o seu irmão, ou um irmão o tratou mal dentro da igreja, e você deixou a igreja. Você deixou a igreja. Ah, bispo, mas eu deixei a igreja, não deixei Jesus. Você se afastou da família, dos filhos de Deus. Onde é que você está? Você se afastou do fogo, das brasas. Você virou carvão. Sua vida tem sido um carvão abandonado. Para quê esse carvão? Imprestável. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Pense bem. Por pouca coisa, por insignificâncias, por caprichos, por orgulho. Um orgulho do seu nome, das suas coisas, da sua aparência. Você deixou Jesus. Mas ele teve que provar fezes misturadas, fezes humanas, que não presta para nada, que tem que ser excluída da face da terra. As fezes dos animais, o estrume, adubam a terra, mas as fezes humanas não servem para nada. Nada. Absolutamente para nada. E você tem trocado a glória deste mundo você tem trocado a glória eterna pela glória deste mundo. É muito forte isso, muito forte. Jesus não aceitou beber vinho com mirra que diminuiria a sua dor, aliviaria a sua dor. Diz que quando a criança vai ser circuncidada, quando ela tem 8 dias de nascido, o menino vai ser circuncidado no judaísmo, eles dão uma gotinha de vinho para a criança ficar meio tonta, para não sentir tanta dor. Jesus evitou isso. Não, eu vou aceitar tudo. Eu vou aceitar todo o sofrimento, toda a dor, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a podridão. Eu vou aceitar tudo. Mas eu vou levar toda a maldição daqueles que hão de crer em mim. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Essa é a riqueza que Deus dá para cada um de nós. Quem rejeita, obviamente, a maioria tem rejeitado. Vai fazer o quê? Mas quem aceita? Quem aceita? Eu lembro quando eu achava que os meus pecados eram pecadinhos, coisinhas insignificantes, coisas de garoto, da juventude. Até que um dia o Espírito Santo me convenceu
dos meus pecadinhos. Eles não eram pecadinhos, eles eram pecados podres. E quando eu os vi, eu vi o inferno com a boca larga, pronto para me tragar. Eu fugi, eu corri, apavorado. Eu falei, quem pode me salvar? E o Espírito Santo apresentou o Filho dele, Jesus. E Jesus estendeu a mão. E eu estou aqui. Isso já fazem 60 anos, 61 anos. Graças a Deus, aleluia. E é isso que eu quero que vocês tenham. Essa é a maior riqueza. Essa é a glória que Deus dá para a gente. A glória da nossa salvação. Ele dá isso para você. Tudo que você nem imagina. Ele quer que você tenha. Mas ele não vai forçar a barra, ele não vai pegá-lo pelo pescoço, você tem que me aceitar. Não. A gente tem vontade de fazer isso com as pessoas. Tem vontade de apertar o pescoço, você cabeçudo, seu cascudo, seu teimoso, aqui, ó, tá aqui. Não adianta. Não adianta. Bem, pense bem, minha amiga, meu amigo. Jesus evitou ou não tomou o vinho com mirra para aliviar as suas dores, as dores que ele ia sentir nos pregos. Ele suportou tudo. Ele aguentou. Aguentou. Eles não queriam, eles davam vinho com mirra, não é para aliviar a dor, as dores, não. É para que a pessoa não morresse antes da hora. Porque uma vez, quando ia pregar as mãos na cruz e os pés, a dor seria insuportável e muitos provavelmente morriam. Então, eles davam eles morriam de dor. Então, eles davam vinho com mirra para evitar que morressem prematuramente. Os romanos queriam que a pessoa ficasse lá em cima, se esvaindo em sangue, e pouco a pouco, morrendo aos pouquinhos, devagarzinho, para sofrer bastante. Por isso que os que eram crucificados eram considerados malditos, e só ladrões, bandidos, assassinos eram colocados na cruz. Também aqueles que se revoltavam contra o reino, contra o Império Romano, contra Herodes, enfim, contra as autoridades, também eram amaldiçoados com morte de cruz. Jesus foi condenado e se tornou a maldição na cruz do Calvário. Por minha causa, por nossa causa. E o que é que nós fazemos com isso? Ficamos lendo, tomando conhecimento dos fatos e com pena, e chorar por causa dele? Não! A gente tem que chorar pelos nossos entes queridos que são teimosos, pelas pessoas, os seres humanos que estão cabeçudos, são, desculpa a expressão, burros. Essa é a palavra, burro. Quem não crê em Jesus é burro. Essa é a realidade. Mas burro, pior do que um jumento, burro. Não pensam, não tem um mínimo de consciência do que significa a alma deles, que não morre, ela é eterna. A alma não morre. E nem adianta acender vela. Pode acender um fogareiro, pode colocar fogo na terra, que não vai acender nada, não vai adiantar nada para as almas
que se perderam. Não adianta mais nada. Não adianta reza, não adianta nada, 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 nada. Lembrança, não adianta. Nada vai mudar o destino delas quando passa para a eternidade, sem terem crido no Senhor Jesus Cristo. Você tem que saber disso. Quando a pessoa morre e rejeitou Jesus, está no inferno. Se a minha mãe morreu e rejeitou Jesus, ela está no inferno e eu não posso fazer nada. Mas ela aceitou. Se o papai morreu e não aceitou Jesus, só Deus sabe. Ele foi até batizado. Mas se ele não aceitou, ele está no inferno e eu não posso fazer nada por ele. E o que eu vou fazer? Vou ficar chorando? Não vai adiantar. Acender vela, nada vai resolver. Nada, 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 nada. Passou para lá, para a eternidade, minha amiga, não tem mais jeito, meu caro amigo. Morreu, morreu, acabou. Acabou. O corpo. Mas a alma, aí, ela já começa a sua penitência. Ela já começa a sua amargura, os seus gritos de dor. Se você quiser saber mais a respeito disso, leia o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 32. Versículo 19. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Quando Jesus fala da história, não é parábola não, da história do rico e Lázaro. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.